Itatiaia Saúde no ar. Itatiaia Saúde. Pessoal, dor nas costas. Já teve dor nas costas, pastor? Já, todo mundo, com certeza. Já teve dor nas costas, Lars, ou não? Eu tava comentando aqui no bastidor que eu passei esse período lá na Europa com muita dor lombar. Pois é, acho que todo mundo teve essa experiência alguma vez na vida, né? Eu tive crises, assim, muito difíceis de coluna, de custar parar em pé e inclusive cair, assim, sem força nas pernas, por causa de algumas hérnias, que eu vou te falar, não é brincadeira, não. Bom, a gente não cuida tão bem. No meu caso, obesidade, já trabalhei carregando peso, então é um problema sério. Mas bom, então dor nas costas, pescoço, na lombar, estão entre as principais queixas de saúde dos brasileiros. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 8 em cada 10 pessoas vão sentir ou já sentiram dor na coluna em algum momento da vida, e muitas acabam convivendo com o problema por anos. E é isso, né? A gente vai se acostumando com aquela dor, vai se adaptando e vai ficando. Mas não dá para ficar desse jeito. Postura inadequada, sedentarismo, excesso de tempo sentado, isso tudo é meu caso, né? Até o uso, por exemplo, do celular, né? Que você fica abaixando demais a cabeça e por aí vai. Isso tudo ajuda a explicar esse cenário que a gente vive aqui no Brasil. Mas para falar sobre prevenção, tratamento, esclarecer mitos e verdades sobre a saúde da coluna, o convidado de hoje é o Dr. Bernard Matei. Ele é quiropraxista. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Uma vez mais aqui, sempre esclarecendo, né, essas dúvidas a respeito de coluna, que é tão comum, tão frequente, né? Então... o dado me assustou. 8 em cada 10 pessoas. É muita gente, né? Esse dado, ele tende a piorar, infelizmente, né? Porque as novas gerações que estão vindo, né? As crianças hoje já não brincam mais na rua, já não praticam tanto esporte. Estão dentro de casa com o celular ou com o videogame, muitas vezes focado muitas horas em estudos. E aí também entra má alimentação, entra a falta de atividade física. Então, a tendência aqui talvez até piore esses dados aí para frente. Doutor, vamos lá. A aula começou essa semana. A minha menininha voltou na quarta-feira. Teve gente que voltou na segunda e tem outra turma que volta agora na próxima segunda-feira, né? Eu fiquei olhando a turminha chegando na escola um dia lá, ou melhor, saindo da escola um dia, e me assustou um pouquinho o tamanho daquelas mochilas, né? Muita criança carregando aquilo, e a criança que acha bonitinho, né? Acaba querendo carregar, o pai deixa. É um problema ainda, não é? Ou essas rodinhas já chegaram e já melhoraram essa história? Não, e sempre tem como melhorar, né? Às vezes a gente pensa assim, não, coluna vertebral é uma coisa que está aqui me incomodando e eu vou viver com isso para sempre. Não é assim. Sempre tem como melhorar, e no caso das crianças, tem várias saídas aí, né? Na questão da educação, na questão da escola, principalmente, né? Então, as principais dicas que a gente dá é sempre essa, né? Levar sempre o necessário dentro da mochila. Será que realmente aquilo tudo que está dentro da mochila é necessário? É a primeira pergunta que você tem que fazer aos pais, né? E segundo ponto importante também, a mochila de rodinha veio para ajudar, só que se ela tiver muita carga, também não funciona. Você vai ter que arrastar aquilo, né? Então é cerca de 10% do peso corporal o permitido, vamos dizer assim, né? E aí você vai arrastando aquela mochila durante muito tempo, às vezes na rua, às vezes, né? E aí às vezes até lesão no ombro a gente encontra, né? Às vezes em crianças. Então, o mais importante é controlar a questão do peso da mochila, né? Levar só o essencial. O que puder ficar na escola, se tem um escaninho na escola, então vamos deixar lá na escola. Deixa no escaninho da escola, os livros ou um casaco, muitas vezes, né? Ou aquele estojo com aquela quantidade enorme de lápis de colorir, né, que muitas vezes não é necessário. Então, o que puder ficar na escola, melhor, e controlar o peso da mochila. Além da postura, logicamente, né? Sempre as duas alças utilizar, né? Lógico, eu tenho essa mania de carregar de um ombro só, um problema também, né? E aí não é só para criança, né? Para todo mundo. Esse é para todo mundo, né? A tendência é que as pessoas levem só de um lado, né? E não utilizem as duas alças, o importante é as duas alças. Vamos falar um pouquinho para os motoristas que estão ouvindo a gente. Nossa audiência é muito grande nesse momento nos carros, nos caminhões e tal. Me preocupa muito, sabe, doutor? Eu venho com um motorista de táxi e o jornalista adora puxar assunto, né? Não tem jeito, né? Eu falei, e aí, tá pegando serviço agora? Era 5h30 da manhã. Eu falei, não, já peguei mais cedo, era por volta de 15 para as 4, eu comecei a rodar e tal. Eu falei, você vai até que horas? Não sei, depende. Tem dia que eu vou hoje, parece ser um dia bom, que tá chovendo, vai ter mais cliente e tal. Talvez eu vou até ali para 6, 7 horas da noite. Aí eu fiquei fazendo a conta, né? Com mais de 14 horas dentro de um carro. É lógico que não vai ficar o tempo inteiro dentro do carro, mas grande parte, sim, né? Então, para o motorista de táxi, motorista de Uber, caminhoneiro que tá ouvindo a gente, para o entregador, para o motociclista,
Quais cuidados que a pessoa pode ter para, de alguma forma ou de outra, evitar um problema mais sério de coluna? Porque os motoristas sofrem muito com a coluna. Sofrem muito. A gente tem muitos pacientes na clínica, né? Que são motoristas e aí vem alguns mitos, né? A gente ontem inclusive, eu estive com um que foi bastante interessante, que ele falou assim, não, doutor, eu estou trabalhando 12 horas por dia para poder comprar um carro melhor, que aí o assento do carro é melhor. Mas, na verdade, existem os mitos e a gente vai esclarecer isso, né? Primeira coisa, quanto mais popular o carro, melhor é o assento do banco, por incrível que pareça. Uhum. Então, os carros que são sedã, né? Eles tendem a ter um assento mais profundo, vamos dizer assim, que acaba prejudicando a coluna. Então, os carros populares, eles tendem a ser um assento mais reto, vamos dizer assim, e prejudicar menos a coluna. E, então, assim, esse mito de tentar de todo jeito acertar o banco, será que eu coloco o banco para trás, para frente? Lógico, tem as regras básicas, né? Mas o mais importante é pausas. Essa é a parte mais importante. Então, criar uma rotina de pausa. Você pode trabalhar, vamos dizer assim, 6 a 8 horas, ok. Você tendo uma pausa a cada hora, vamos dizer assim, ou a cada 40 minutos, e essa pausa, ela não vai atrapalhar tanto o seu trabalho, porque é uma pausa muito pequena. É só para mudar o centro de gravidade da coluna, estimular a hidratação do disco e voltar à posição, ou seja, 3 minutos fora do carro. Então, você termina uma corrida de 1 hora, sai do carro, faz alguns alongamentos, faz alguns movimentos na coluna. Tem que mexer. Mexe, caminha, alonga um pouco a perna, alonga um pouco o quadril, e aí volta para dentro do carro e continua. Tentar colocar a mão no chão assim é um bom alongamento? Não é nesse momento. Tá. Nesse momento não é. É mais... Tem mania, eu saio do carro, tem mania de levar a mão, não é bom não. Não é bom porque você faz uma mudança muito brusca de posição, né? Então isso acaba atrapalhando muitas vezes a saúde do disco intervertebral na coluna, né? Então o mais importante é as dicas, né? Lógico, regular a quantidade de horas, mas principalmente sair, fazer pausas e tomar água, porque os discos da sua coluna, né, que são os amortecedores da nossa coluna, 80% do disco é feito de água. Então, se você não toma água, e isso era uma coisa também que foi interessante com a conversa com esse motorista, porque ele falou que ele não toma tanta água porque senão ele vai ter que parar para ir no banheiro. Então, olha o tamanho do prejuízo que está tendo aí, né? É muito Você já não vai ao banheiro, você já não tomar para não ir ao banheiro, mas aí a sua saúde vai ficar prejudicada. Então, se você quer uma longevidade nesse sentido, né? Se você vai querer uma carreira aí 5, 10 anos ou mais, enfim, como motorista, você tem que fazer essa prevenção. Bom, é fundamental. O que a quiropraxia faz? O que tem de diferente nessa técnica? Porque muita gente conhece, mas é uma técnica nova, não é? Ou é mais antiga e eu estou errado? Aqui no Brasil ela é nova. No Brasil ela está aqui há mais ou menos há 30 anos que chegou a profissão no Brasil. Década de 90, então. Isso. Mas nos Estados Unidos ela tem mais de 100 anos. Então a quiropraxia surgiu nos Estados Unidos como uma profissão especializada no cuidado da coluna vertebral. Então hoje a gente resume... É como se fosse um dentista. Justamente. Tá. Então, se você tem uma cárie, você busca um dentista. E lá você vai ter o seu diagnóstico de forma completa e a partir daí, dessa forma, vai poder direcionar o que precisa ser feito, né? E a formação do quiropraxista é justamente essa. Nossa formação são 5 anos na faculdade, se especializando no cuidado da coluna. Então, assim, qual que é a diferença da quiropraxia? É bastante diferente, né? Porque a gente busca a causa do problema. Então, a nossa avaliação, a gente vai ver um exame de imagem de uma maneira totalmente diferente, mais profunda, tentando entender a biomecânica, o funcionamento mecânico articular em relação não somente à posição das vértebras, mas ao centro de gravidade, a atuação, né, da força da gravidade, que não tem como a gente fugir, que é o grande desafio, vamos dizer assim. E a partir daí, identificando a causa, vamos dizer assim, o desvio, a gente corrige a hérnia de disco, a dor lombar, a dor no pescoço, de forma extremamente eficaz. Corrige fazendo aqueles movimentos que parece que a gente é crocante, né? Isso. E a gente vai estralando para todo mundo, né? Os ajustes, eles são técnicas manuais que devolvem a função articular normal da coluna. Porque imagina o seguinte, são 24 vértebras que a gente tem na coluna e todas elas são extremamente móveis, devem ser muito móveis, né? Só que com o passar do tempo, com a má utilização da coluna, então elas ficam bloqueadas no seu movimento ou fora do funcionamento normal. Então a quiropraxia, uma das técnicas da quiropraxia é justamente essa que é muito famosa, né? Que é a técnica de ajustamento, de correção da posição, o movimento da vértebra, que gera o estalo. Mas o estalo nada mais é do que movimento de ar dentro da articulação.
Tá. Então não é que tá raspando um osso no outro, não é que tá quebrando, não tem nada a ver com isso. As nossas articulações, além de ter o disco que tem água, tem ar. Ô, doutor, dói? E a quiropraxia não dói, realmente. Não dói? Não dói. Tá, porque o que a gente vê em filme, aí vamos pro filme, né? Os filmes americanos, é um querendo matar o outro torcendo o pescoço, né? Assim, joga o cara no chão, né? Assim, o Rambo fazia muito isso, né? O Rambo ficou famoso demais com isso. A primeira vez que eu fiz uma sessão de quiropraxia, inclusive com a vossa pessoa, há algum tempo, na hora que você fez aquele movimento no meu pescoço, eu falei assim, será que eu morri? Será que eu não morri? Não senti dor não, sabe? Eu falei assim, eu só lembrava do Rambo, né? Aquele movimento não é perigoso? Eu acho que pode ser uma dúvida de muita gente que não é perigoso. Sem dúvida, muita gente fica com medo, né? A quiropraxia é pouco conhecida ainda, né? Então, é algo que existe alguns mitos. O grande problema são os profissionais que não são graduados, que é um grande desafio que a gente tem hoje, né? Tem muitas pessoas que fazem um curso de especialização, tem muitas pessoas que fazem um curso de final de semana, fazem uma certa graduação, entre aspas, vamos dizer assim. Eu ia falar sobre isso, porque eu já vi cada vídeo na internet que a gente percebe assim que são pessoas que não têm formação e, assim, até pela forma como eles fazem, eu não me exporia àquelas pessoas. E esse é o grande problema. Então, hoje a gente tem, né, a Associação Brasileira de Quiropraxia, o órgão que regulamenta a profissão no Brasil, ligado à WFC, que é a Federação Mundial de Quiropraxia, que é ligada à OMS. Então, se você for buscar um quiropraxista, certifique-se que ele é um profissional graduado em 5 anos nas duas, hoje já tem 2 faculdades a mais no Brasil, mas que seja associado à ABQ, né? E que tenha essa graduação e você realmente pode chegar Aqui e perguntar. Em Minas tem graduação? É isso? Não temos graduação ainda, porém a gente tem um projeto com a PUC que está bem encaminhado para a gente iniciar a graduação em quiropraxia aqui, uma das melhores aí da América Latina. Aonde que é a faculdade aqui no Brasil? Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, temos também em Chapecó, né, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, também temos outra, e temos uma em Manaus. São poucas mesmo, né? São poucas. Numa mão, né? São 5 faculdades desse sentido no Brasil. E precisava disseminar mesmo, né? Porque é uma técnica que tem ajudado muita gente. É lógico que quando você vê na internet, é meio show, né? Aquele barulho, aquela história toda e tudo, mas é muito mais que isso, né? Com muito certeza, mais que a técnica de torção. Né? É um diagnóstico preciso. Então, com quem que você vai tirar suas dúvidas a respeito de coluna? Com o quiropraxista. Tanto que a gente vai conseguir ter um diagnóstico muito mais preciso, vamos dizer assim, e você a informação correta. Então, por exemplo, esse motorista de Uber, né, que chegou lá ontem. E aí eu dei toda a indicação para ele, todo o passo a passo do que ele precisa fazer, do que pode, o que não pode fazer, como que tem que ser, como que não tem que ser. E aí guia o processo de recuperação, que não é só no consultório, né? Então a gente tem um protocolo onde a gente utiliza, logicamente, a quiropraxia e são mais de 60 técnicas dentro da profissão. E aí também, logicamente, o cuidado em casa, as tecnologias, né? Que hoje a gente está com tecnologias avançadas da profissão que a gente consegue trazer, importar e aplicar dentro dos consultórios. Então, a eficácia é mais de 90% no tratamento, né? Gente, esse assunto é muito bom, né? Porque, como eu disse, praticamente todo mundo já passou por uma dor de coluna em algum momento. Mas só para fechar, doutor, vamos supor que eu tenho uma crise de coluna aqui agora. Minha coluna travou e acontece do nada, né? Talvez você vai pegar um papel de bala no chão, na hora que você vê, você travou. Eu vou para uma urgência no hospital, sei lá, procurar um ortopedista, alguma coisa assim, ou eu procuro um quiropraxista? Aí depende do nível do travamento. Tá. Eu já cheguei, a gente recebe pacientes em ambulância no consultório. E aí a gente sabe fazer essa triagem também. Então não que seja uma dúvida entre qual escolher. Tá. Qualquer um dos dois que você escolher está bem servido. Mas o importante por exemplo, travou. Liga no consultório, pergunta, a gente vai entrar em contato, a gente vai esclarecer que tipo de travamento, o que está acontecendo e indicar o melhor procedimento. Se é realmente ir para uma urgência, fazer um exame mais profundo, ou pode vir ao consultório. Normalmente a gente vai fazer essa triagem com deslocamento. Não, eu não consigo me deslocar. Eu vou ter que sair daqui de maca. Então é o hospital. Agora, se você consegue deslocar, nem que seja com a ajuda de uma outra pessoa, pode ligar no consultório, pode vir que vai ser realmente... Tanto que tem muitos casos, né? Porque como é pinçamento de raiz nervosa, né?
no momento que a gente corrige ou movimenta a vértebra e tira o pinçamento do nervo, a pessoa volta a andar. Então, esses casos que a gente comumente vê na internet, né? Da pessoa que chega carregada e sai caminhando, existem, né? Na nossa prática diária, é algo comum, porque é algo que se a gente fizer o correto naquele momento, tira o pinçamento do nervo, e a pessoa volta a caminhar normal. Quando você fala pinçamento do nervo, é o ossinho da coluna beliscando ali no nervo, é isso? Isso, justamente, né? Como a gente tem na nossa coluna, né? As raízes nervosas que saem por entre as vértebras são extremamente sensíveis, né? Então, muitas vezes, o movimento da vértebra, a má posição da vértebra, acaba pinçando o nervo, e aí que vem a crise de coluna, porque é extremamente sensível, então trava. Seu corpo tem uma defesa nesse momento, né? Ele trava a musculatura porque qualquer movimento a mais que você fizer, você pode lesionar o nervo ainda mais. É quase uma proteção, né? Esse nervinho aqui. Isso. Isso aqui. É pra quem tá no rádio, porque ele tá com uma coluna, mini coluna aqui. Uma mini coluna. E aí mostra modelo direitinho. Aí você já deve ter visto essa imagem na internet. Basicamente é como se fosse a coluna mesmo, no osso e no nervo, né? Assim, pra gente entender. O famoso nervo ciático, né? Que ocorre com muita frequência, né? Ó, a gente bateu um papo aqui com o doutor Bernard Matei, ele é quiropraxista, falando um pouco de coluna, explicando um pouco sobre a quiropraxia, que ainda não é tão conhecida assim no Brasil. Quem quiser conversar com você, doutor, consegue pelo Instagram? Consegue. @saudecoluna. Nós temos 4 unidades, 4 clínicas aqui em Belo Horizonte. Então você pode buscar mais próximo aí de você para poder cuidar. Saúde Coluna? Saúde Coluna, é isso mesmo. Beleza. Obrigado, viu, doutor? Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza.